Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa. Estava vendo o vídeo do Nico Lopes, que já foi para a internet e tal. Ele dizendo que vai sair do Internacional. Estava num banco, foi filmado. Estava no Banrisul. Foi filmado, dizendo que vai sair do Internacional. Só que tá bem, isso aqui tem conteúdo, tem tudo mais. Mas era uma conversa com torcedores, né? O vídeo começa com os torcedores, entre aspas, pressionando o Nico Lopes, né, Rec? E... Dizendo, para nós é mais do que um jogo domingo, que na verdade é no sábado, mas falaram domingo na gravação. É mais que isso, tem que entrar mordendo, é nossa honra. Esse vídeo já foi publicado por outras empresas? Sim, isso tá nas redes sociais, tá no Twitter, o UOL já fez matéria citando o vídeo. Vamos colocar esse vídeo no ar aí, até porque não tem nenhuma irresponsabilidade, né? É um vídeo que já circulou bastante e ele estava até sacando um dinheiro, né? É dele, não tem problema nenhum. Mas até um vídeo meio... Como passaram-se já várias horas, não tem problema nenhum, inclusive de risco, né? Mas na sequência aí do programa, a gente vai fazer aí uma interpretação do que é o vídeo. Não chega a ser uma bomba e tal, ele fala com tranquilidade e tal, não sei. O Nico Lopes é um bom jogador, O time do Inter, desarrumado do jeito que está, vai sobrando gente aí, né? Vai sobrando gente. Diga, aí, Maurício. Rec, na sequência desse vídeo, porque se criou uma polêmica, entre aspas, porque o Nico diz que vai sair do Inter, que não vai jogar o Grenal, diz que não vai jogar igual. Quando o torcedor interpela ele, porque é mais que um jogo, vocês têm que se doar mais. Aí ele diz, eu não vou jogar igual. Aí o torcedor pergunta, é mesmo? E ele diz, eu vou sair. Não foi o torcedor gritar lá pedindo para eu sair? Eu vou sair. Daqui a pouco foi até um tom mais irônico do que de fato uma informação. Mas isso aí o vídeo é cortado depois desse momento. A gente não sabe se tem sequência ou não. Mas... A gente até já publicou aí, outros colegas já publicaram. Vou colocar aí até mais em tom de curiosidade, né? E até se fosse logo em seguida eu não publicaria, porque ele estava sacando dinheiro do banco. Né? Daqui a pouco o cara sabe o trajeto da casa. Hoje em dia, com esse bando de monte de bandido que tem aí. O senhor vai bem, seu Everton Cury? Muito bem, prazer em estar aqui mais uma vez. Cabeça inchada, sofrendo? Não. Semana Grenal, preocupado? Nenhuma preocupação. Já está até de azul na Semana Grenal? Eu estou sempre de azul. Sim, anilado, né? Então, torcedor anilado. Anilado é em primeiro lugar. Depois é que vem o Internacional. Vladimir Kieli, o senhor vai bem? Vou bem. Mais tranquilo é impossível? Como é que é? Mais tranquilo que água de poço? Mais tranquilo que água de poço. Tá bem. Água de poço, além de tranquila, Feliz. É uma água gostosérrima, né? Que saudade de Lagoa Vermelha. Sabe que o problema era medo de cair no poço, né? Sim. Era um medo permanente que os pais tinham, né? Tinha uma tampa de madeira em cima, normalmente. E o perigo parece que deixavam de propósito pro cara passar perigo, né? Era um filme todo dia. Aí a criança ia na ponta dos pés para puxar o balde, né? Mas quando vinha aquela água, que coisa espetacular. Geladinha. Hoje muito complicado de você ter poço, né? Até, me parece que até há uma certa proibição em função da poluição que atinge o lençol freático na maioria das cidades, né? Muito se tem no litoral ainda posto artesiano, mas se usa mais para molhar planta. Sim, e coisa. No litoral a água é mais saloba, né? Então se usa mais para molhar a planta e tudo mais. Vladimir, quantos títulos ainda até o final? Olha, dá para ter uma perspectiva, sinceramente, sem falsos exageros, mas dá para ter uma perspectiva muito boa da Libertadores e da Copa do Brasil. E na sequência, como talvez um complemento, o Campeonato Brasileiro. Tudo, então? Mas aí teria também o Campeonato Mundial, né? Que é também a nossa meta na revanche agora com o Real Madrid. Agora já está nervoso, deixa o homem... Mas eles, né, com o coração vermelho aí e as vestes azuis, está demonstrando também que está torcendo pelo tricolor. Mas agora, falando sério, tem toda a perspectiva para isso. Ele está jogando muito. A questão é conseguir manter, exatamente como o Renato está fazendo, manter um planejamento em cima das possibilidades que nós temos do time estruturado, jogando ele todo junto como está hoje. O time titular, ele hoje
joga no padrão europeu, sem dúvida nenhuma. Inclusive é o comentário do país inteiro em relação a isso, a forma do Grêmio jogar. Veja bem, porque é uma coisa interessante, né? Eu estava observando no último jogo, que teve esse passeio em cima do Santos, porque, na verdade, qual é a diferença de fazer marcação no próprio campo e fazer marcação no campo do adversário? Assim, a movimentação é a mesma. Se a aproximação dos jogadores é muito semelhante. Então, fazer a tal da marcação alta, ela só desgasta o time se essa marcação alta ela for por sequência de jogo, por etapas de jogo. Porque aí vai e volta. Mas se a marcação alta, como aconteceu no jogo contra o Santos, como aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense, que eu acho que a melhor apresentação do Grêmio este ano foi contra o Atlético Paranaense, embora nós não tenhamos feito gol. Né? Mas foi excelente. Foi praticamente uma meia linha. Então, se a marcação alta ela permanece todo o tempo, os 90 minutos, em cima do adversário, evidentemente o time acaba tendo um deslocamento menor, acaba cansando menos. Então, ele não tem que fazer esse trajeto do vai e vem permanente. Nesse jogo contra o Santos, em grande parte do jogo, só estava atrás o Marcelo Groi, mais ninguém. Todo mundo no campo do Santos, do campo do adversário. Então, se dá trabalho ficar atrás, fazemos o mesmo trabalho na frente. O risco de tomar um contra-ataque... O Rubens Francisco Meireles, na década de 70, em 75, ele não fez exatamente isso, porque hoje o toque rápido do Grêmio, o encurtamento de espaços, as triangulações são bem mais ágeis e tal. Mas o Internacional marcava alto, sufocava o adversário e ainda... Os jogadores daquela época dizem que tinha até uma determinação dentro do Internacional. Primeiro ataque tem que ser do Inter. Primeira situação de gol tem que ser do Inter. Eu trabalhei com o Cláudio Duarte um longo tempo. O Claudião sempre dizia isso. Né? Na década de 70, o Internacional tinha que tomar a iniciativa. E a marcação do Inter já era a marcação sob pressão. E até para muitos, o Milton Neves diz até hoje que era o melhor time do mundo naquela época. Então, o Internacional, na década de 70... foi um time a ser seguido. E o Grêmio hoje é um time a ser seguido. Pelo que eu estou assistindo no noticiário nacional, o que todo mundo pedia e fazia a tese, e se baseava em livro do Guardiola, e se baseava na produção dos times europeus, hoje nós estamos vendo aqui. Claro que o Atlético Paranaense tenta fazer a mesma coisa, mas não tem os jogadores da qualidade que o Grêmio tem. O Grêmio tem Michael, o Grêmio tem Arthur, o Grêmio tem Luan, o Grêmio tem Everton, o Grêmio tem finalizador, o Grêmio tem 2 jogadores que dão estabilidade para o time, o Kahneman e o Jeromel, que permitem essa marcação alta, porque se você faz a marcação alta e toma uma bola longa nas costas... Um dá estabilidade, o outro só dá bordoada. É diferente. Aí, ó. Um só dá bordoada. Tu tem uma implicância com o Kahneman? Hoje foi absolvido, não. Pegou só um jogo que eu já tinha antecipado em todos os meus espaços. Estava na cara que aconteceu. Um jogo é cumprir a automática. Exato. Para deixar isso claro. aí. Pegou um jogo, já cumpriu. Até porque não teria como não pegar um jogo, porque esse jogo ele já cumpriu, né? O Grêmio só não toma mais gols porque os árbitros não marcam os pênaltis que o Kahneman comete. Isso aí é público e notório. A cada escanteio ele faz um pênalti. Tá? E é verdade. Tem muitos pênaltis que o Kahneman comete no meio de campo, no círculo central do gramado. Faz falta também. Né? São pênaltis ali, porque na verdade o Grêmio não fica na área. Ele fica do meio de campo para diante, do meio de campo para o ataque. Mas o Grêmio tem escanteios contra si durante as partidas. Às vezes. Exatamente. Em todos eles o Kahneman comete pênalti. Isso que acontece em todos os jogos, de todas as partidas, de todos os times, inclusive os europeus. Não só são juiz, em todos. Eu me desculpe, mas não são em todos. Só o juiz daqui é que não dá pênalti pro Grêmio. Exatamente. Não dá. Não sei por que não dá. Porque quem analisa... Ele falou que não dão em favor do Grêmio. O pênalti... esse é o choro velho. Eles choram desde a década de 70. Eu vejo o Grêmio chorando que não marca um pênalti pro Grêmio. Mas não fazemos DVD, né? Mas a questão é que o Kahneman, ele pratica outro esporte que não é futebol. Né? Porque ele não entra em um lance sem fazer falta. Então... Sim, o presidente Trump já avisou que daqui a 12 anos os Estados Unidos vão para Marte, né? A primeira missão espacial. Então o Kahneman vai ter que, junto com o Jeromel, ir para Marte, porque aqui não tem adversário. Tá bom. Nem o Real Madrid?
O Real Madrid, se não se cuidar, agora contra o Liverpool, é capaz Eu estou gostando capaz de o Liverpool ganhar. Eu estou gostando dessa crista erguida dos gremistas, capaz de eles tomarem uma bordoada no sábado desse timeco do Inter. Eu já ouvi essas mesmas conclusões há um tempo atrás do Alaor, depois Belaor e agora Alalaor, né? Já ouvi essa mesma conclusão, inclusive garantindo aqui, perante as câmeras aqui do Cadeira Cativa, que o Inter se classificaria no Campeonato Gaúcho, que viria na quinta-feira aqui, Mas eu como veio. entendo, quem passou 15 anos sem ver nada, agora fazem 2 anos que estão praticando um bom futebol, é inegável, né? É inegável, os outros 10 jogam muito, né? E é inegável, eu acho que a alegria deles, ela tem, Mas é uma ela alegria, tem motivo, ela tem motivos, né? Uma alegria de décadas, né? Ela tá... A década de 80 foi do Grêmio, a década de 90 foi do Grêmio, os anos 2000 nós começamos ganhando e depois demos um recesso. Estão tentando chegar à recesso. segunda força do Estado, né? Porque a segunda, por enquanto, ainda é um empate. É o Juventude. Não, é um empate. Primeiro é o Grêmio, depois vem o Juventude. O senhor trate de se informar a respeito de como é que são os confrontos. Não, nós temos que dar um F5 no nosso amigo aqui para atualizá-lo. Everton Cury foi vice-presidente de futebol do Novo Hamburgo, mas sempre foi colorado, foi conselheiro do Internacional há um tempo, né? Não cheguei a ser. Não chegou a ser conselheiro? Não. Foi convidado até para integrar o departamento de futebol e tudo mais. Mas como diz o general... Então não tem segredo nenhum, só para... O Irigoyen, né, que é o ministro da Segurança Institucional do Palácio Planalto, ser colorado, ele disse publicamente, ser colorado não é o problema, até porque não é contagioso, então está tranquilo. Se ele assim pensa, como eu disse, depois de 15 anos de sofrimento, esses 2 aninhos aí... Sofrimento não, foi recesso. Olha aqui, boa noite. Perdeu até o CPF, porque não podia mais nem votar, não tinha título. E o problema é que os outros têm títulos no cartório, né? É como se vocês nunca tiveram, estavam falidos. Há anos que nós estamos falhados. E o Bolzan veio salvar a pátria, vocês são sem teto, até tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado, porque os prédios andam desabando, né? Olha, o Grêmio joga bem num estádio... que não é dele. De padrão FIFA, né? E que não é dele. Igual aos do Beira-Rio. Que não é dele. Que é da Andrade Gutierrez ou da Lava Jato? Não. O senhor passe lá e veja em nome de quem está escriturado o estádio Beira-Rio e em nome de quem está escriturado. Vocês têm o Coliseu do Olímpico. Esse é de vocês. Tem que informar... Esse é de vocês. Tem que informar os colorados que o terreno está em nome do Grêmio, já é patrimônio do Grêmio já faz algum tempo. E, a exemplo do co-irmão, não se tem ainda a gestão completa do estádio. Apenas isso. Não, vocês não têm gestão nenhuma, porque vocês entregam a renda inteira do que vocês recebem na Arena para não sei como Arena Porto Alegrense. Para Arena Porto Alegrense. Por enquanto, sim, mas é por uma enquanto situação... não, mas eu espero que o senhor viva 100 anos para poder ver um real cair na conta do Grêmio, um real de arrecadação cair na conta do Grêmio. São 20, já passaram 5. Só mais 15, só tem que viver mais 15 só. Olha aqui, ó, vamos ver o vídeo, vocês podem me ajudar a interpretar aí o vídeo do Nico Lopes. Claro, vazou, foi gravado, vai para a rede, vai para a interpretação, já está aí, está no Globo.com, já está no UOL, já está em vários twitters dos nossos colegas. Vamos colocar no ar aí. Para nós não é só um jogo domingo, não, meu. Para nós é mais que isso. Tem que dar a vida, tem que entrar no jogo. É nossa honra. Eu não vou chegar igual. Não vai jogar. Não, mira, tem que... Não vai jogar, né? Eu vou sair. É mesmo? Eu se for para nós não é só um jogo domingo, não, meu. Para nós não é só um jogo domingo, não, meu. Para nós é mais que isso. Tem que dar a vida, tem que entrar no jogo. É nossa honra. Eu não vou chegar igual. Não, mira, tem que... Não vai jogar, né? Eu vou sair. É mesmo? Depois se for o som não é um primor, né? Mas ele lá pelas tantas diz, eu estou saindo. Né? Ele não vai Será jogar. que ele não está saindo do banco? Eu estou saindo do banco, da agência. Se ele sair do banco, vai ser titular. Não, vamos lá, ó. A sequência, o áudio, vamos ver. O áudio que agora... a transcrição. Vamos lá.
Começam os torcedores. Para nós é mais que um jogo, domingo. Isso. Erram, porque é sábado o jogo, mas tudo bem. É mais que isso, tem que entrar mordendo, é nossa honra, disse o torcedor ali no início. O jogador responde, eu não vou jogar igual, disse o Nico. Aí o torcedor replica, é mesmo? Aí o Nico diz, eu vou sair. Não foi lá gritar o torcedor para eu ir embora? É o que pediram. Tá bem. Ele foi mais irônico nessa história Sim. do vou sair do que... Ele tem sido muito irônico ultimamente, né? Ele tem sido irônico, inclusive, quando ele entra em campo. Ele Mas faz é o de teu conta que ele artilheiro no joga. Brasileirão, né? Ah. Nico Lopes não disse ainda o que veio. Tá? É. E é um Ele tem jogador... espasmos, né? Ele é um Aquele jogador... Grenal que o Inter ganhou de 2-0, esse jogo contra o Bahia, ele tem... Ele fez um bom jogo quando ele entrou naquele time reserva contra o Novo Hamburgo, lá em Novo Hamburgo. Foi o melhor jogador. Foi. E aí, mas ele é sazonal, né? Ele é sazonal. Né? Ele é bissexto. Ele foi bem, ele entrou, o Potker entrou bem naquele jogo também. É. Né? O Nico jogou uma boa partida. O Nico começou jogando. Sim, sim, É. sim. Quem entrou foi o Potker depois. Exato. Né? Quando O você Potker vinha desentrou, do- ele É. foi aproveitado como titular. Boa noite a todos. Estou louco para chegar na segunda-feira, dia 14, para ouvir os comentários do Lauro Quadros no Cadeira Cativa. Diz o Kleber Gabriel Garnizete de Alvorada. Já pedi para o Maurício Bruno confirmar o Lauro aqui. É pós-Grenal e pós-convocação da Seleção Brasileira. Então nós queremos fazer uma bancada aqui para... já confirmou, então? A voz do além já confirmou. Olha, gente, brincadeiraço. Brincadeira, brincadeirinha. Então, Lauro Quadros estará aqui segunda-feira para comentar o Grenal, né? O pós-Grenal, porque o Grenal é no sábado, até segunda-feira a gente vai debater bastante, né? E nós vamos comentar também a convocação do Tite. Vazou uma convocação na internet aí, né? O que Interessante. mais teve? Vazaram 2 convocações, né? Ah, é? Foram Vazou uma nova? 2 versões da convocação. A primeira... Com aquele monte de erro de português. Não, erro de português tem em todos. Isso aí é normal. Casimiro. Isso é normal, mas foram 2 convocações. É. Uma convocação tem inclusive a naturalização do Kahneman. Não. Aquela ali sim. Só colocaram dois outros jogadores, Neymar e Cássio. Neymar e Cássio. Os Mais demais, é o time do Grêmio. os 21 demais jogadores são do Grêmio e tem Kahneman e um asterisco. Foi naturalizado. Agora, brincadeira. Vladimir, tu que é um dos maiores gremistas da paróquia, falando sério, se é que é possível, porque o Vladimir ele vai tirando sarro do cara. Quantos do Grêmio você levaria? Vladimir Tite ou Vladimir Bach? Vladimir Bach não levaria os 4. Vladimir Conselheiro, nenhum. Né? Porque nós temos 6 jogos do Brasileiro nesse período. E não sei se tem Copa do Brasil. Não. Então nós temos 6 jogos, evidentemente que com 4 titulares e desse nível que nós temos aí. Qual é o time brasileiro hoje? E até mesmo de fora do país, que tem a possibilidade de ter 4 jogadores em condições de serem convocados a qualquer momento para a seleção, né? Isso é verdade. Sem levar em conta o Kahneman, que seria o 5º jogador, né? A trabalhar na Argentina. A cara que fez. o Everton. Quando mostrou os 5... Que é 5 assusta, né? E se ficar no 5 sábado, talvez soltem foguetes. Porque pode ser um placar mais dilatado, esse é o risco, né? Na véspera, quem morre é peru, né? Mas a certeza que se tem de um futebol exuberante também no sábado pode levar a essa conclusão. Tá jogando em terra de cego. Mas então, está na hora de começar por óculos, né, no time adversário. Tá jogando em terra de cego. Mas é indiscutível que o Jeromel vá para a seleção. Vai ser uma perda significativa para o Grêmio. Essa aí é irreversível. O Jeromel, desculpe lhe interromper, mas o Jeromel, no meu ponto de vista, eu já frisei isso aqui em outras ocasiões, para mim é o melhor zagueiro brasileiro em atividade. Brasileiro em atividade no mundo. Inclusive os que estão fora do país. Melhor que os da seleção. Melhor, mas indiscutivelmente melhor. Para mim, Será que o Tite um dia vai chegar a essa conclusão? Porque ele tinha dúvida entre ele e o Rodrigo Caio. Mas não tem como. Eu acho que até que não tinha essa dúvida, né? Na verdade... O Rodrigo Caio foi mais vezes convocado, inclusive. Na verdade, isso até pode ter sido um gesto de natureza política, porque São Paulo, o poderio, não só de São Paulo Estado, mas o poderio de São Paulo, time de São Paulo, clube de São Paulo,
é muito grande. Então, certamente, é uma situação de acomodação política aí nas convocações. Agora, Jeromel, se comparado aos próprios zagueiros da seleção brasileira, são melhores. Eu tive o cuidado de dar um tempinho atrás uma olhada nos gols que a seleção tomou no ano passado. E todas elas foi de algum tipo de falha, não apenas de jogadas dos times adversários, mas de algum tipo de falha da zaga. Da dupla de zaga. A dupla de zaga. Então, hoje, por exemplo, se nós fizermos uma avaliação da dupla de zaga brasileira e da dupla de zaga do Grêmio, nós vamos chegar à conclusão ali de que ou elas estão par e passo, ou a dupla de zaga do Grêmio é significativamente mais qualificada. Embora a opinião do amigo aqui em relação ao Kahneman. Eu particularmente acho que o Jeromel ele está muitos degraus acima de qualquer outro zagueiro. Eu tenho, sei, pela forma com que ele se posta, pela forma com que ele ajuda a organizar a defesa como um todo. O posicionamento dele ele é um jogador. Parece que a bola procura ele é um jogador exuberante. Até eu jogo na zaga do lado dele. Agora tira. Forçou um pouquinho. Tira do lado. Tira o Jeromel do lado do Kahneman e vocês vão ver quem é o Kahneman. Sim, é só ver um Grenal. 2-0 para o Internacional. Mas já houve várias partidas em que o Kahneman jogou com o Bressan, o Kahneman jogou com o Paulo Miranda, e o Kahneman mantém aquele estilo de jogo dele. É um defensor severo, um defensor duro, um defensor rígido, mas também é um jogador técnico, Você não gostaria de ter o Kahneman? Em hipótese alguma, porque... Kahneman ou Vitor Cuesta? Porque, para mim, eu não gosto do Vitor Cuesta, eu acho ele bastante limitado, mas Kahneman, eu tenho uma posição, eu acho que Kahneman não é jogador de futebol. Ele é demasiadamente violento. Ele não entra com lisura em nenhum lance. Para não dizer nenhum, em 90% dos lances ele não entra com lisura. Né? Ele sempre disputa entrando por cima da bola, no corpo do adversário. Eu não gosto desse tipo de jogador. Mas então nós eu temos não que gosto desse tipo de jogador. Mudar as regras do futebol. Porque os juízes cumprem rigorosamente, inclusive essa questão disciplinar, Mas a o senhor não arbitragem... terminou de dizer que não marcam pênalti para o Grêmio? Como é que eles cumprem rigorosamente a lei? Cumprem rigorosamente a lei. E a arbitragem ela tem sido muito severa em relação à questão disciplinar. E especialmente com relação a eventuais agressões em campo. Eu vi que agora, no último ano, o Kahneman levou 28... Quantas partidas jogou o Grêmio? Joga numa temporada? 70? Time reserva, algumas. Talvez o Kahneman tenha jogado 50. Tomou 28 cartões amarelos e 4 ou 5 vermelhos. Quem? O Kahneman. Não, o Kahneman não tomou tantos vermelhos. Não. Mas o ano passado tomou... Ele não leva muito cartão vermelho, não. E nem amarelo. 28 amarelos foi um levantamento que... Não, o amarelo ele leva. O Kahneman tem o estilo de jogo argentino, como todos os argentinos têm, que é um estilo de jogo duro, combativo, é um estilo de jogo... Só que eu acho ele muito desleal, mas é uma opinião minha. Em hipótese nenhuma desleal. Eu acho. Eventualmente eu posso respeitar a sua opinião, que acha que não é. Eu acho que é. Mas contra fatos não há argumentos. Jogo desleal é punido com cartões amarelos e cartões vermelhos. Que é o que ele leva em profusão. Assim como qualquer outro jogador. Não. Assim como o centroavante Olha, o Jeromel se leva o mesmo número de cartões amarelos que ele. São diferentes características. Segundo o site O Gol, que é um parâmetro para levantamento de estatísticas. Neste ano, Este ano, 19 jogos, o Kahneman participou, recebeu 6 cartões amarelos e 1 vermelho. Olha, imagina. Em 19 jogos. Em 19, quer dizer, em cada 3... Um em cada 3 jogos. Que é perfeitamente... Cartão amarelo. 1 em cada 3 jogos. Quer dizer, então, praticamente 28 para um zagueiro. Pela proporção. Ano passado, foram 54 jogos do Kahneman em campo, entre Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho. 16 amarelos e nenhum vermelho. Então foram 24, 16 mais 8. Era isso que eu tinha. Então eu... Nenhum vermelho. Okay. Nenhum vermelho ano passado. Nenhum vermelho. Só tem... esse levantamento aqui está equivocado. São 2 jogos a mais, porque não conta o Mundial de Clubes. 56 jogos. No Mundial ele levou 1 amarelo. Então, eu tinha essa estatística na cabeça. Eu achei que ele era mais vermelho. Agora, se nós pegar que amarelo é uma... Se nós pegar o Felipe Melo do Palmeiras... levou mais. Mas aquele é bandido. Aquele é bandido. Ele é louco. Olha aqui, ó. Paulo Vitor, Madison, Bressan, Michel, Marcelo Oliveira, Jailson, Cícero, Alisson, Lima, Michael Suel, Tony Anderson. O time do Grêmio. Já está quanto? Tentando manter as 0-0, começou agora. Para quem?
Pro Goiás, 0x0. 0x0. Né? Tá 2x0 pro Grêmio. Não, 0x0 pro Grêmio, porque o empate nos favorece. 2x0. Tá 2x0 Não, mas 0x0 pro Goiás, já tá a 60 segundos sem tomar gol do Grêmio. Ó, Bruno Grassi, Léo Gomes, Caio, Tassiano, Mateuzinho, Vico, Pepe e Lucas Poleto, banco de reserva. O Mateuzinho é o Matheus Henrique. Não colocou nem 11 no banco, Não. colocou só 8. Após julgamento do STJD, Kahneman está liberado para jogar o Grenal. Decisão puniu o zagueiro com um jogo de suspensão já cumprido na partida contra o Atlético do Paraná. O Grêmio já está jogando contra o Goiás 0x0 na Arena. Não fosse tão frágil esse time do Goiás... Mas daí o Grêmio não ia assim. Era arriscado botar esse time do Grêmio, porque esse time nunca ganhou de ninguém, né? Não. Mas empata. Pode empatar. Que é o que nos interessa, né? Pode perder. Até de 1x0. Pode perder de 3x2, 4x3. Por um gol de diferença, não tem mais o gol Mas esse time qualificado, do Grêmio, todos os jogadores jogariam no Goiás. Com certeza. Acho que não, todos não. Tem um lá que é o Carlos Eduardo, atacante do Goiás, que eu acho é bom jogador. que ganha de um desses aí. Mas o time todo do Goiás joga para o Carlos Eduardo também, né? Mas ele jogou bem, né? Sempre. Ele sempre aparece bem. Ele é bom jogador. Ele individualmente ele tem qualidade. E tanto é que interessou a Grêmio Internacional, só que os caras lá perderam O time joga para ele porque tem que dar bola para quem sabe, né? Vai dar bola para quem? Na verdade é único, né? Três jogadores da Napolina foram os últimos reforços do Goiás. Bens a Deus. E o técnico é o interino, que seria o terceiro técnico. O primeiro foi o Hélio dos Anjos, foi demitido. O Ney Franco foi contratado, não veio. Veio o Carlos, não sei das quantas. O Hélio dos Anjos é o Rote goiano. É o quebra-galho do Goiás. Lá. Do Atlético Goianiense também já treinou, acho que treinou o Vila também, se não me engano. Por onde é que anda o Goiás é a casa dele, né? Por onde é que anda o Rote? Tá barato. Tá pro Porto Por Alegre. enquanto. Ele disse aqui. Tá afiado, hein? Ele vai treinar o Novo Hamburgo, eu acho. Ele vai fazer o esquenta no Novo Hamburgo? Do jeito que tá a coisa por lá. Vai fazer um estágio ali no Novo Hamburgo para logo em seguida... Tá feia a coisa no Novo Hamburgo, né? Nem vou comentar. Tá estressado com o Novo Hamburgo? Não estou estressado, porque eu encerrei minha participação e não pretendo voltar mais, né? Então, não adianta a gente fazer algum comentário, pode passar uma impressão distinta de que... Ou de revanchismo. Você foi campeão, né? E eu não gosto disso. Foi campeão gaúcho agora. E eu não gosto disso, até porque... Faz um ano que foi campeão gaúcho. Diferentemente de muitos que estão lá, eu não seco o clube, porque as pessoas passam, mas o clube continua, né? Então eu não seco, né? Não me satisfaço. Que dia foi que o Novo Hamburgo foi campeão? Dia 7. Segunda-feira agora. Exato. Porque todo E campeonato... até agora, Rec, nenhuma demonstração de agradecimento por parte do Executivo Municipal, da Prefeitura Municipal. Agora, com todo respeito, deixa eu dizer uma palavra que eu não vou deixar de dizer. Isso é ignorância. Um clube que leva o nome da cidade... Que barbaridade. Coloca num daqueles viadutos ali, a terra do campeão gaúcho, faz uma homenagem, não tem nada. A prefeita, por sinal, saiu muito bem nas fotos quando o Novo Hamburgo foi campeão, nunca mais apareceu lá. Quer dizer, um gesto, Fátima, se estiver me ouvindo, prefeita... Se não tiver, vai chegar nela. Gosto muito da sua pessoa, mas foi um ato de oportunismo, sim. Foi um ato de oportunismo, sim. Tá? E lhe digo, se fosse prefeita de Pelotas e tivesse acontecido do Brasil ser campeão e ela tivesse tomado essa atitude, não se elegia mais nem para síndica do edifício lá. Tá? Se ela tivesse tomado, se ela fosse de Pelotas e o Brasil tivesse sido campeão, ela tivesse agido como agiu com o Novo Hamburgo, sendo em Pelotas, ela não se elegeria mais nem síndica do prédio onde ela mora. Tá? Em Pelotas, porque... O Novo Hamburgo vai ter que fazer o que fez o União São João de Araras. Campeão da 3ª Divisão Nacional, pintou todo o estádio lá. A única menção... ou Meto. A única menção que existe à conquista do Novo Hamburgo foram os próprios torcedores que pintaram o muro e homenageando como campeão gaúcho. Do ponto de vista de qualquer atitude da cidade em si, nada. Inclusive há um totem na entrada da cidade, com cilindros verde, amarelo e vermelho, né? E com o brasão de Novo Hamburgo. E ela se comprometeu a colocar um quarto em azul com o emblema do Novo Hamburgo, justamente pela conquista.
Só passar na entrada da BR e ver se vocês acham alguma coisa. Até porque Não é um está faltando feito... dinheiro. O REC, faltar dinheiro, se ela tivesse encaminhado, como disse que havia encaminhado ao DENIT uma solicitação para que a passarela, ou para que o viaduto da 7 de setembro pudesse abrigar ali uma pintura, os próprios torcedores pintariam. Os próprios torcedores pintariam. Não é falta de tinta? Não é falta de tinta, nem falta de mão de obra. E, na verdade, eu sei que uma prefeita tem que estar, ainda mais na situação que estão os nossos municípios, se preocupando com muitas coisas mais importantes. Mas nem... Não, mas ali... Mas nem em função disso, porque, na verdade... Pinta o viaduto de azul. O time tem o nome da cidade. Na verdade... E olha ganhou uma mídia de graça no mundo E olha inteiro. o que foi a mídia que o Novo Hamburgo ganhou naquele período. Eram programas no centro do país, eram divulgações por todo lugar, né? E a cidade tem um recurso orçamentário previsto para sua divulgação. E o Vladimir torcia para o Novo Hamburgo e iria ser hepta. Torci... Eu acredito. Pesado. Vocês já estiveram juntos. Assim como já estiveram na mesma trincheira. Assim como os Até porque é azul também, né? Assim como os colorados torceram para o Novo Hamburgo na semifinal, né? Nós tivemos todas as torcidas. Esse foi o né? maior feito do Novo Hamburgo. Não foi ter ganho o campeonato, foi ter eliminado o Grêmio. Eu particularmente... Bom esse Vladimir. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu particularmente, ali eu senti que nós seríamos campeões. Porque eu via o Grêmio... O Grêmio era melhor. Era bem superior, bem superior. Não tenha dúvida. Não, mas indiscutivelmente superior. Esse foi o mérito maior. Eu acho que sim. Podia botar lá numa placa assim, eliminou o Grêmio nas quartas, nas semis. Tanto é que nós vamos reivindicar o vice-campeonato mundial, né? Ah, sim, só que aí é um pouco mais embaixo o furo, né? Nós vamos reivindicar o vice-campeonato mundial, porque além do Real Madrid, só o Novo Hamburgo ganhou do Grêmio, né? É verdade. Aliás, naquele campeonato que o Grêmio foi campeão do mundo, o Novo Hamburgo ficou na frente do Grêmio no Campeonato Gaúcho, não foi? Foi o Brasil de Pelotas. Foi, não, e inclusive, eu acho que o Novo Hamburgo batiza bem o Grêmio, porque naquela época eles convidaram... foi antes de viajar. Na despedida do Grêmio, onde o Grêmio foi campeão contra o Hamburgo, convidaram o Novo Hamburgo para jogar no Olímpico e o Novo Hamburgo ganhou o jogo. Na despedida. Se não me engano, foi 4-1. 1-0. 1-0? Foi 1-0. Mas teve um jogo que o Grêmio tomou uma goleada que os caras saíram daqui apavorados. Mas eu acho que não foi da gente, não. O Novo Hamburgo acho que nunca fez 4 no Grêmio, não. Também não vamos exagerar. Em 83. Vamos ver. Não foi 1-0? Eu acho que foi. Não, em 83, vamos lá. O campeonato terminou num octogonal. Não, mas não foi campeonato. Dizer que o Grêmio foi campeão. Não foi campeonato, foi um jogo amistoso. Esse do Novo Hamburgo sim, mas em 83, a dúvida do REC... Aí é que tá. O Brasil e o Grêmio terminaram empatados no octogonal e realizaram 2 jogos para definir quem seria o vice-campeão, porque o Inter ganhou o título. 30 de novembro de 83, 0-0 Grêmio e Brasil. 3 de dezembro de 83, o Brasil ganhou por 4-0. Daí a lembrança de 4 gols contra o Grêmio. 4 gols foi o Brasil. Por isso o Brasil ficou à frente do Grêmio em 83. É bom esse Google, né? Doutor Google tem mas de aqui tudo. tu viu que a minha cabeça não tá tão ruim. Não, tá boa. Mas olha aqui, no Inter, protestos pela manhã, mais esse episódio do Nico Lopes à tarde. Internacional realizou treino fechado pela manhã. Cerca de 40 torcedores. Quando eu vi a imagem, que a gente está apresentando o programa de rádio e tal, quando chegou a primeira imagem ali no Facebook, no Twitter, olha, tinha que fazer força para enxergar a quantidade. Mas um movimento pífio, né? E outra coisa, quando se larga bomba para mim, já perde a legitimidade. Faixa, gritar, buzinar. Banda é vandalismo, é coisa de marginal. Aí tudo bem. Coisa de marginal. Pra largar bomba, isso aí. É coisa de marginal. Aí daqui a pouco até o próprio cara que larga bomba pode se machucar. Mas com certeza. Então, uma idiotice isso aí. E Os jogadores estavam lá, portas fechadas, nem estavam nem olhando aquilo ali. Claro, ouviram. Porque o Patrick saiu respondendo. 4 de dezembro de 83, no Estádio Olímpico, Novo Hamburgo 1, Grêmio 0, gol do Guinga de pênalti aos 4 minutos do Era bom que esse é do Inter de Santa Maria, o Guinga? Ele jogou conosco. Jogava muita bola. O Inter, então, realizou esse treino com 40 torcedores xingando pelo lado de fora. Xingamentos direcionados ao Odair, ao Roberto Melo, ao Rodrigo Dourado e ao Nico Lopes, que respondeu aí no banco. No Banco Banrisul. Internacional vai até Viamão amanhã, onde ficará concentrado até o clássico Grenal do próximo sábado e treina lá, inclusive, em Viamão, por óbvio, né?
E ainda tem algum ingresso de camarote para o clássico, torcida mista também esgotou há pouquinho aí. Já estão jogando Grêmio e Goiás, também estão jogando América e Palmeiras, e às 9h45 tem Bahia e Vasco. O Grêmio passando pelo Goiás e vai passar, restarão 6 jogos para o hexacampeonato, né? Tem 5-5 Grêmio e Cruzeiro. Favoritaço ao Hexa. Tem que investir, por isso tem que investir pesado nisso. Tu tá falando sério? Tô, não. Mas aí é uma constatação até muito, muito óbvia, né? É fácil. É, muito fácil. Porque eu faço uma figura do Grêmio, né? E do Inter. A figura que eu faço do Grêmio é uma figura de que ele hoje o vento sopra de proa, né? Então ele navega em mar calmo, ele tem segurança, ele tem tranquilidade. E o Inter me dá a impressão que quando subiu da segunda para a primeira divisão, pegou um caminhão de mudanças. E o Inter é o cachorro no caminhão de mudança e ele caiu lá de cima. O Inter está igual o cachorro que cai do caminhão de mudança. Será que... Ou cego em tiroteio também. Mas está perdido. O Inter... E vou dizer uma coisa, o negócio do Inter é fazer 44, 45 pontos e escapar. Esta é a missão do Inter esse ano. E depois vamos ver o que acontece. Eu acho que o Inter vai ser sexto colocado. Mas o problema do Inter, eu acho que é o agora. Não é o amanhã. O problema do Inter... A tabela normal ou invertida? Sexto. Pro Everton Cunha, invertido já tá bom. Eu vejo pela qualidade dos times. Eu tenho visto muito jogo. Eu assisti ontem de jogo ruim. Não, e mesmo que, se a gente for analisar as partidas, o Inter contra o Bahia, ele ganhou com tranquilidade, não fez uma má partida contra o Palmeiras e foi muito prejudicado. Contra o Cruzeiro, foi aquele bombardeio, na verdade foi mal mesmo, foi contra o Flamengo. Acho que ali... É isso. Né? Mesmo que eu esteja falando muito pela boca dos outros, porque eu não consigo assistir 90 minutos de jogo com o Vladimir brincou antes que pode ser mais de 5. 15 minutos eu me irrito, eu não consigo olhar aquele time do Inter jogar. Brinquei, não. O Vladimir brincou quando disse que era mais de 5, mas pode ser goleada. Se o Inter escapar de uma goleada do Grêmio e até surpreender o Grêmio, não é que vai haver uma reação, um impulso, que o Inter ganhou 2-0 do Grêmio, não serviu para muita coisa. Eu me lembro que cada vez que há um franco favorito para o Grenal encarde. Já está 1-0 pro Grêmio na Copa do Brasil, tá? E há pouco, mas veja bem, o Paulo Vitor fez uma grande defesa. Foi o Alisson que fez gol, né? O único titular, né? Mas se nós fizermos um comparativo Santos e Internacional, esse comparativo poderia dar qual é o resultado disso? Qual é o melhor time? Seja no enfrentamento, seja na competição inteira, qual é o melhor time? Santos é melhor. Eu não concordo. Escapou de tomar 6, o 6º gol no final do jogo. Poderia ter tomado 6-1. Se o Santos é o melhor time e o Grêmio jogando daquela forma, né, que vem jogando de forma regular... Tem uma semelhança de um jogo do Inter com o Grêmio e do Santos com o Grêmio. Primeiro tempo, o Santos tomou um gol só no fim, do Everton. O Inter, no 3-0, tomou um gol só no fim, do Everton. E aí tomou um chocolate no segundo tempo, podia ter tomado 5. Então mas tem até uma semelhança. Mas aquele gol do Santos, do Everton no Santos, no fim do primeiro tempo, foi o 2-1. 2-1. E aquele gol que nós tomamos... Mas foi o gol da vantagem inicial. O Grêmio marca 1-0, leva um gol... Aí levamos um gol de chiripa. Levamos um gol de chiripa. chiripa. No Grenal que vocês falam que nós levamos um gol, aquela bola bateu nas costas do Bruno Cortez. Gol de chiripa também, senão nós não teríamos levado gol. Então, com o Santos também foi assim, poderia ser 5 ou 6-0. Não estou falando do 2-0. Sim, mas estou falando do outro. O outro do 2-1? 2-1 foi o que pegou aquela bola e eu acho que é na direção do Marcelo. Não, mas aquele 2-1 também no primeiro tempo o Grêmio deu um... E no segundo tempo, o 2-1 foi injusto, porque o Inter poderia ter empatado, porque o Inter jogou bem melhor. Mas aí tem 2 episódios. Por sinal, deveria ficar lesionado esse juiz para sempre. Mas tu tá... Tu tá ácido hoje, hein? Mas ele é muito... Jean-Pierre? Nossa. Tá com uma soberba, ele apita... Ele apita em cruz. Ele apita... Quando ele fala, parece o presidente da República. Entrevistei ele já algumas vezes. E ele apita em cruz. Ele apita 2 passos além do círculo central em direção às 2 laterais e 2 passos além do círculo central em relação às intermediárias. Para muitos, ele foi o melhor do campeonato. Nossa.
Ali teve uma participação decisiva na arbitragem gaúcha com a viagem do presidente Noveleto para a Rússia. Aí a arbitragem normalizou. Ela ficou exatamente justa. Essa influência da arbitragem vai existir no Brasileirão ano que vem, então, com o Noveleto vice-presidente da CBF? Esse é o nosso temor. Que haja... Tá brincando, né? Tem coisa que é melhor a gente não ser surdo, né? Eu dou graças a Deus que eu não sou surdo, né? Pelo menos eu posso ouvir, né? Porque tu acha que o Noveleto não influenciou nada? Nunca. Não. Eu não vejo influência nenhuma. Não vejo influência nenhuma. Olha, Se ele quisesse influir, o Novo Hamburgo jamais seria campeão gaúcho. Mas isso é positivo para o campeonato. Termos um campeão do interior é altamente positivo. Qual foi o último campeão antes do Novo Hamburgo? Foi o Caxias? Foi. Caxias. Então veja bem, Caxias em 2000. Teve aquele rolo do 15, né? Em 2017, 2017, apenas 17 anos depois, a possibilidade de uma equipe do interior poder se sagrar campeão. Então, é importante até para a valorização do campeonato. Agora, que há influências sobrenaturais, muitas vezes, na arbitragem, isso é inequívoco. Né? E isso não vem de hoje, vem da época do Gomar Martins, Carlos Simon e assim por diante. Gomar Martins, o homem que tirou o pênalti de dentro da área, né? Depois nunca mais apitou. Depois que ele marcou o pênalti no Grenal, ele tirou a bola, o Oberdan deu uma peitada nele e ele tirou a bola para fora da área. Esse lance eu ainda quero ver de novo, porque alguns dizem que o primeiro a chegar no juiz e encarar foi o Eurico. Bom, mas depois a peitada do Oberdan. Mas o primeiro foi o Eurico. É que naquela época se dava peitada dentro do campo. Hoje a peitada é fora. Não. Hoje se dá abraço de urso dentro do campo. Hoje se faz pênalti em cada escanteio, porque se dá porrada dentro do campo. Hoje estão praticando Muay Thai dentro do campo. Por isso que tem juiz de linha que fica atrás do gol para... Que não serve para nada. O vigia. Não servem para... Você já viu algum juiz de linha dar uma dentro só se manifestar? Só fazem lambança. Eu só vejo o quarto árbitro em jogo do Corinthians. Esses aí enxergam tudo. Esse sim. Esses enxergam tudo. Qual é Tem algumas mensagens aqui em facebook.com/Luiz Carlos Reck. O Pedro Torres primeiro disse que o Santos jogou faceiro com o Grêmio e por isso não serve como comparação. Depois ele desafia o que ele diz: se o resultado for diferente no Grenal, esse gremista vai aparecer no programa semana que vem? Diferente como 4, 3, posso vir, não tem problema. Mas certamente menos que 3 vai ser difícil. Não é por uma questão de gozação. Soberba, hein? Não é uma questão de gozação. Que soberba, hein? Nós jogamos contra um dos melhores times da Libertadores, chamado Cerro Porteño. Tiraram o pescoço fora d'água, há 2 anos já estão desse jeito. Foram fundados em 1903. E o Inter? O Inter foi uns anos depois, né? No primeiro Grenal, quanto é que foi o score do primeiro Grenal? 1909. O Inter. Depois passaram correndo atrás o resto da vida, até hoje. Aí só vai ter que viver 200 anos para tentar ver se vai um dia igualar essa questão Grenal aí. Mas enquanto for gauchão, tudo bem. Mas a questão é essa. Se o gauchão Grêmio não valia nada, até que eles ganharam esse ano. Nessa linha de gauchão tem um outro recado aqui do Edu de Gravataí. O Noveleto influenciou tanto que o juiz não viu o pênalti do Jael no Cuesta no último Grenal. Tem razão o gremista aí. É verdade. Não só o juiz, como ninguém viu, né? Nem a crônica esportiva que... a crônica esportiva viu e o lance foi relatado. Ninguém viu, com exceção da IVE. A Vossa Excelência está até, inclusive, incluída na IVE, né? E tem mais gremista que colorado ali. O Júlio Fontoura está dizendo que... É a coisa mais burra que eu vi essa IVE. Tem mais gremista que colorado naquela foto. Com exceção Tem alguns que foram até gandula do Grêmio. O Júlio Fontoura tá chamando... Tu citou o Rec como da IVE. O Júlio Fontoura diz: Rec, achei que você fosse mais imparcial, mas você é muito azul, estamos mal. Ele é do Aimoré? Torcedor do Cruzeiro. Depois de 34 anos, isso não cola mais. Não esquece que o Cruzeiro é Cruzeiro ou tu é Aimoré, Rec? Eu já tô meio dividido. E depois quando tu tava no Novo Hamburgo, torcia por ti também. Isso eu sei. E mas o que me honrou muito. Só tem uma coisa. Cuidado, Everton, não pode torcer pro Novo Hamburgo. Torcia pro Aimoré, o Aimoré caiu de divisão. Torcia pro Cruzeiro, o Cruzeiro caiu de divisão. Inferno, o Aimoré subiu 2 vezes, já tava na Série C. Ontem estava no Amador. Ontem jantei com o pessoal todo do Aimoré lá em São Leopoldo, inclusive com o Felipe, presidente do Aimoré. Ele estava bem preocupado hoje, porque isso realmente eu acho que teria que ser revisto para melhorar o nosso futebol. Hoje empatou hoje, né? Venceu 3-1.
Venceu 3x1. 3x1. Me colocou numa frio o Bruno aqui. 3x1. Primeiro tempo terminou 1x1. Ele só viu o primeiro tempo. E o Paulo, presidente do Aimoré, ontem a gente jantando, ele conversando comigo, ele disse, olha, Everton, a gente aqui tem toda essa dificuldade, né? E dia de semana me bota um jogo para 3h30 da tarde aqui em São Leopoldo. Eu preciso de voluntários que trabalham durante o dia para me auxiliar aqui, para abrir o estádio, vender ingressos e fazer a coisa funcionar, toda a logística de jogo. E como é que eu vou fazer? Não vou nem abrir a geral, porque vai vir meia dúzia de gatos pingados durante a tarde por jogo. Mas sabe por que isso? Porque como era a última rodada e todos os times tinham que jogar ao mesmo horário, muitos estádios que iriam abrigar jogos hoje não tinham refletores. Não tá Eu saindo. acho que isso devia ser uma prerrogativa. Segundona não tá tendo, né? Não tem. Não, vou contar a segundona depois. Segundona não tem jogo. Essa é a Teve divisão de 2 acesso. rodadas? Teve 2 rodadas só. Sim, mas sabe por quê, né? Eram 10 times, 2 desistiram e agora tem mais gente desistindo. Que seria A terceira divisão, a terceira. Segundona Gaúcha. Eram 10 times. Aí 2 desistiram. Acho que um aqui de Canoas. Não, era de Sapucaia, era o Novo Horizontino de Novo Esteio. Novo Horizonte de Esteio. De Esteio. Esteio. Esse e mais um outro time desistiram. E agora eu fiquei sabendo que tem mais gente desistindo, que parece que ia dar VO. Então, sabe, se a segunda já está numa situação como essa, né? Por que buscar uma terceira divisão? E outra, a federação, me desculpe, mas a federação promove esses campeonatos e ela mesma ajuda a desorganizar, porque não dá atenção nenhuma. Assim como as copinhas do segundo semestre, não dá atenção nenhuma. Aí um não pode jogar hoje, passa o jogo para amanhã, não se sabe, aí tem jogo às 11 da manhã, tem jogo às 3 da tarde, assim vai, sabe? Então, já é difícil, já é complicado e tu desmerece o teu próprio produto. E vou dizer mais, vai acabar o futebol do interior e o futebol, e quem não tiver série para campeonato brasileiro, daqui 5 anos, e eu estou sendo otimista, não vai mais ter o que fazer no futebol. Não vai mais ter o que fazer no futebol no interior do Rio Grande do Sul. A disparidade é muito grande. Eu tenho a pretensão de conhecer essa realidade, porque em 2003 nós jogamos segunda divisão, subimos, e eu sempre fui muito para o interior, conheço praticamente todos esses estádios e a gente faz amizade, conhece as pessoas. Quer dizer, né? que se tirar a dupla Grenal acaba mais rápido ainda. Acaba. O contrato da TV vai até quando? Pois é, só tem contrato da TV porque tem dupla Grenal. Com certeza. Porque o contrato da TV é um balizador. Eu particularmente pensando, porque já se falou muito, que fórmula, o que pode se fazer, né? Eu particularmente penso que poderia ser mais interessante, né, do ponto de vista anímico, né, que os times do interior jogassem durante o ano, mas aí eu não sei como é que seria a cobertura de imprensa, como é que seria mantê-los, né, durante o ano, jogassem pós-gauchão um campeonato que classificasse talvez os 4 melhores para um hexagonal com jogos de ida e volta com a dupla Grenal. O que fizer mais ponto é campeão e... O problema é manter esse período, né? Esse é o problema. Veja o exemplo do Veranópolis, né? Que joga um período X do ano e depois fecha as portas. E há uma briga bastante grande entre os times do interior em função disso, porque eles recebem a mesma cota que nós, por exemplo, que jogamos o ano inteiro. No entanto, eu consigo entender isso. Sim, pela Bezerra que está vindo. Quem participa do Campeonato Gaúcho são os que vão receber a cota de televisão, porque eles é que vão, de uma forma ou de outra, ser expostos. Que, na verdade, é o único incremento de receita. Né? Então, a questão do Veranópolis é a seguinte, na verdade, a federação não está vendendo os torneios da federação para televisão, ela está vendendo o gauchão. Então, quem participa do gauchão é que tem direito à cota. Ô, Luiz e Viamão, boa noite. O Grêmio ganhou 3 Libertadores, acho que ele está botando 5 continentes Brasil, acho que ele quer dizer 5 Copas do Brasil, e outros na base do apito. Ora, vamos parar com isso. Aí pergunta ele, o Luiz Viamão, é pra ti a bronca aqui. Vamos. Estava 15 anos sem título, e quem passou o século passado só vendo o Grêmio ganhar? E quem jamais ganhou o título na casa do adversário? Pergunta o Luiz de Viamão pra ti aí. Eu acho que a preocupação do... Everton Cury.
a preocupação do Luiz não procede. A questão de ganhar título na casa do adversário ou não, se nós formos recuperar os títulos que o Inter conquistou, nós trouxemos as decisões para casa, o último jogo para casa, em função da campanha como um todo. Nós não fomos jogar uma decisão com o Fluminense no Rio de Janeiro, 75, não ganhamos dentro do Maracanã lotado. Nós não fomos jogar contra o Palmeiras em São Paulo, não ganhamos dentro do Morumbi lotado. Não ganhamos do Vasco na decisão de 79 no Rio e ganhamos novamente em Porto Alegre. Né? Não fomos jogar contra o Chivas Guadalajara no México, não ganhamos no México, não ganhamos aqui. Faz nenhum sentido isso. Olha aqui, ó, em 84, o Brasil foi vice-campeão novamente, Grêmio terceiro. O Brasil ganhou do Internacional, último jogo no Beira-Rio. Marcelo Tofanello. Deixa eu ver aqui. Pergunta aí para esse colorado, que é o Everton Cury, ex-vice-presidente de futebol do Novo Hamburgo, campeão gaúcho. Para quem eles pagaram aquela área onde está o Beira-Rio, da editora Abril, Nogueira de São Leopoldo. A área que está, para quem pagar aquela área onde está o Beira-Rio. Não entendi da editora Abril. Acho que ele quis fazer alguma menção com ao Abril, que é a empresa que faz a gestão das áreas da Gutierrez. Olha aqui, ó, Rec, boa noite. Impressionei com o tamanho e o volume do pacote. Está ganhando bem. Gerson Correia, gremista. É verdade, o pacote na cintura do Nico. É isso que ele está falando? É estranho sair com dinheiro daquele jeito. E coloca não. E no meio do público, estranho mesmo, né? Mas ele é um ser estranho. Para analisar, o Nico Lopes é um camarada meio... Se for nota de 10, praticamente não tem nada ali, né? Mas não deve ser de 10, não. Pode ter certeza que ele não foi buscar nota de 10 no banco, não. Já teve jogador estrangeiro que teve problema, tinha muito dinheiro em casa e roubaram, né? Alexandre de Viamão. Rec, esse senhor de azul que é colorado, já está prevendo desastre no Grenal. Vai ser 4-0 para nós azuis, Alexandre de Viamão. A torcida do Grêmio está em êxtase. Está sendo econômico, eu acho. Olha aqui, ó. Eu nunca cantei vitória antes. Nunca cantei vitória. Lembra que quando o Novo Hamburgo foi campeão, eu dizia, nós temos 10% de chance, mas eu continuo com elas. Eu fico e não troco meus 10% por ninguém. Mas isso tem que levar em conta que é uma questão de convicção. Se a gente tiver convicção e certeza absoluta do trabalho desenvolvido e da qualidade do time, nós podemos até antecipar o próprio resultado de uma partida. É uma questão de convicção. Você não tem convicção de ganhar, evidentemente. Nunca vi isso. Sim, como o Brasil inteiro está dizendo que nunca viu o time jogar como o Grêmio joga hoje. É um fato. Não dá para levar a sério, né? Nós temos que achar graça. É a única coisa que sobra. Eu vou dizer uma coisa, a Globo está com uma dificuldade enorme de conseguir fazer algum programa de comédia interessante. Eu vou indicar. É um bom comediante, é bom comediante. É ótimo comediante. Veja só como a verdade às vezes incomoda muita ótimo gente, comediante. Né? A verdade incomoda. Eu tenho que achar graça gente. e eu estou gostando, porque, sabe, a vida está difícil, né? A vida está muito sisuda, né? E eu quero agradecer por ter sido convidado para participar hoje, junto com o Vladimir aqui. Estou gostando muito que ele está me fazendo rir. E mais, né? Até vou fazer um elogio para ele. O Everton tem nome de campeão, porque o que está jogando o nosso Everton... É verdade, está jogando demais. É fantástico. Inclusive, essa questão que nós não concluímos sobre os 4, ou 5, ou 6 da seleção... O Michael também. Hoje daria para convocar o Michael. O Everton já tem 6. Hoje daria para convocar o Michael. Mas quem que são os outros? Everton. 4? Eu acho que o... Luan, Jeromel e Marcelo Groi. Marcelo Groi hoje é o melhor goleiro do Brasil, disparado. Inclusive não leva 5, por exemplo. Né? Tem goleiros aí da seleção que levam 5 gols em partidas, 4. Arruma aquela defesa para ele também, dá aquela defesa. Certo. Dá aquela defesa. Bota Jeromel e Kahneman na frente do Alisson. Jeromel e Kahneman, viu? Jeromel e Kahneman. Bota Jeromel e mais um na frente do Alisson para ver se ele leva 5. Mas veja bem, o Arthur, dentro do esquema tático do... O Alisson merece a seleção. Dentro do esquema tático do Tite, ele teria lugar para isso? Ele teria lugar ali para poder se encaixar? Porque tanto o Arthur como o Luan, eles são jogadores que se diferenciam, não apenas pelo seu futebol, mas se diferenciam pelo esquema tático, pela forma de jogar
e pela mudança que eles podem provocar Quer durante uma derrubar partida. o Tite e colocar o Renato, é isso? Olha, hoje os dois estão no parâmetro praticamente idêntico, né? O Renato A câmera não pegou... o Renato tem se mostrado e não sou eu que digo, então é uma piada nacional. A imprensa nacional de todo o país está considerando o Renato o melhor treinador em atividade no país, né? O Tite, circunstancialmente, está na seleção, mas o Tite foi treinador de quem? De times como o Grêmio, por exemplo, e como o Corinthians, que jogaram uma bola menor do que está jogando o Grêmio hoje. Então não é uma questão de arrogância ou de supervalorizar a situação. Não, é fato. Contra fatos não há argumentos. O argumento que deve se utilizar em relação àquilo que nós todos Quer estamos dizer que com o assistindo. Renato teríamos mais chances de trazer o Caneco. Não, o Renato tem um esquema diferente de montar a equipe. Esse esquema diferente de montar a equipe, ele se assemelha, se aproxima ao modelo europeu de jogo. Se nós pegarmos aí, principalmente o Barcelona, que sufoca os adversários, de acordo com o toque de bola, e nós pegarmos o Grêmio, né, nós vamos verificar ali que tem uma certa semelhança no jogo. Até acho que o Grêmio está jogando mais em cima, com uma marcação mais em cima da equipe adversária. Porque praticamente fica meia linha. Everton Cunha não vai dormir hoje. Vai ver fantasmas. Mas vai enxergar o Everton na tua frente, vai enxergar o Luan na tua frente, Jeromel. Mas acha que, por exemplo, o Maicon hoje, que nem se cogita em ir para a seleção, não teria lugar nesse time? Não, se é uma questão de momento, tinha que ir o Maicon. Está jogando mais que o Arthur, por exemplo. Gabriel Jesus e Everton, hoje, daqui São um mês... jogadores diferentes. Mas daqui um mês ou dois... Jesus joga mais centralizado. Vamos lá para o Douglas Costa, então, que é um jogador de excelente, até porque passou pelo Grêmio, um jogador de excelente qualidade. Não, porque ele foi formado pelo Novo Hamburgo. Mas passou pelo Grêmio. Foi aí que ele deu o up. Novo Hamburgo está recebendo gatilhos? Deveria estar. Sim, mas não repasse. Já mudou 2 vezes de time. O mecanismo de solidariedade não é só chegar e pedir? Não posso. Esse assunto eu não tenho como comentar publicamente. Está subjúdice. É bem complicada a situação. Puxa, isso é uma questão jornalística. Os depósitos ocorreram. Só que o clube não recebeu. Mas então é pior do que se imagina. Aí parece ter alguma semelhança com o irmão ali. Como com o irmão? Não, esse assunto é muito sério, não dá para brincar. Esse assunto, sim. Não, esse assunto é muito mas sério. é a semelhança, né? O dinheiro some lá, some aqui. Dinheiro. Não, mas aqui lá não chegou Não no Novo chegou Hamburgo. no clube. Mas sumiu antes. É só uma questão de localização do sumiço. Não chegou. Não, Sim, entendi. não chegou no clube. Boa noite, Sumiu amigos. em etapas diferentes. Boa noite, amigos. Permaneço me batendo na opinião de que o Conselho Deliberativo do Internacional deixa de filtrar os candidatos à presidência. Evidentemente, desde que os tempos preencham pré-requisitos estatutários para efetivamente passar a oxigenar o clube. Ele diz que tem que filtrar mais, com ideias, vozes novas, quiçá com um novo conceito de governança. O modelo atual cheira a ação entre amigos. Mauro Nau, mas não tenha dúvida. Olha aqui, boa noite. Os colorados que estão com inveja da dupla de zaga do Grêmio, por isso dizem que o Grêmio não joga, que o Kahneman não joga nada e só bate. Tá bem? Tá bem? Às vezes a gente tem que também ouvir essas piadas, né? Já que o programa hoje está bem humorístico. Né? Bárcia, nos últimos anos, os que foram presidentes do Internacional e o atual, todos um fracasso. Já voltamos. O que é? O Roberto Filho, na live do Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec, está dizendo que o Jeromel está sofrendo na seleção o mesmo que sofreu na chegada do Grêmio. Puro preconceito, é o melhor zagueiro brasileiro, na opinião do Roberto. Mas acho que isso aí passou, né? Passou. O Tite vai levar agora e... Não, leva. O problema é que o Tite não vai utilizá-lo como titular, pelo menos nos primeiros jogos. Que vai ser um grande erro. Porque no momento em que o Jeromel entra, assim como o Arthur, no momento que entra no time, eles tomam conta da área e não saem mais. No caso do Luan, é um pouco mais complicado porque a disputa ali, a concorrência é muito grande. Mas o Luan pode mudar o jogo, como fez no jogo da Olimpíada. Ele entrou e mudou o jogo completamente.
Então o Tite poderia pensar não apenas em manter esse esquema tático enlatado que ele tem, mas de eventualmente ter um jogador como o Luan para poder mudar o jogo completamente de um minuto para outro. O Everton vai tomar um remedinho para dormir. Não, hoje. eu como não, para mim na seleção eles podem fazer o que eles bem têm. Eu não assisto seleção, então para mim não faz nenhuma diferença o que vai acontecer ou não. Ele vai ter que tomar a caixa inteira no sábado de remédio. Eu não tenho. O Carlos Alberto Jaques está dizendo aqui, lembram do Barcelona? 2006, acredito eu. Era jogo jogado, nem precisávamos jogar que eles já ganharam. Está dizendo que realmente o Vladimir Kiel é um comediante. Isso é bom para nós, diz ele. Claro. Não. Vocês lembram o Barcelona? Eu disse aqui no programa, há uns 2 programas atrás, que o Barcelona cometeu agora recentemente na Champions League o mesmo equívoco que cometeu em 2006. Entrou de salto alto e levou... Tinha ganhado de goleada, entrou de salto alto e perdeu o jogo. Eu também acho que foi o mesmo equívoco que o Grêmio cometeu na final do Mundial. Entrou de salto alto e perdeu o jogo para o Real Madrid. Não, ali foi um pouco diferente. Porque foi um jogo muito parelho, o Real Madrid quase não tocou na bola e o Grêmio brincou de jogar, a informação, tinha o comando do jogo. Estreou outro comediante agora. A informação, tinha o comando do jogo, amassou o Real Madrid, brincou, tomou um contra-ataque, perdeu o jogo. Não, contra-ataque não, falta. Viraram de bunda lá para o Cristiano Ronaldo e ele encaçapou. Essa é a informação que circula pelo mundo, que o jogo foi só 1-0. Então, na verdade, se fosse uma supremacia brutal em termos de efetividade... Não, justamente a supremacia foi do Grêmio, dominou o jogo inteiro. Não, só amassou o Real Madrid, mas foi salto alto. A posse de bola do Real Madrid foi superior ao Grêmio justamente porque nunca, e a imprensa espanhola que disse isso, nunca no ano inteiro de 2017 o Real Madrid marcou tanto, esforçou-se tanto, correu tanto, porque entendia justamente que uma equipe como o Grêmio, que é uma equipe sul-americana, poderia eventualmente, com o futebol de toque, poderia eventualmente ganhar o jogo. Agora, nós tivemos dificuldades, evidentemente, na formação do meio de campo. Sem o Arthur e sem o Maicon. Aliás, o Grêmio melhorou aos 38 minutos do segundo tempo, quando o Maicon entrou e deu um outro ritmo ao meio de campo. Agora ele toca num ponto nevrálgico, que o Grêmio é um time de 11 e mais 2, né? Sim. Tanto é que quando bota... O problema é que a maioria dos times e hoje nós temos 11 e mais 2. Talvez hoje vá conseguir a primeira vitória, seus titulares, né? Porque quando não está com os titulares não acontece nada, né? Mas o co-irmão nem com os titulares leva? Não, o co-irmão está abaixo da crítica, não vou dizer o que eu queria dizer. Não, o co-irmão está mal demais. Não, aquele cachorro perdido na mudança? Mas eu falei que Será que mas eu falei caminhão não seria o caminhão errado da Série A? Será que o caminhão mas não é o que eu terminei de dizer. Da Série B? Tá interpretando bem, foi o que eu terminei de dizer. Então, estamos de acordo? Como ele está contabilizando para chegar nos 44, já voltamos. Horas, 13 minutos, o Grêmio já vai liquidando, já está 3-0 no placar agregado, 2-0 no primeiro jogo, 1-0 agora, gol do Alisson aos 15 mais ou menos no primeiro tempo. Falou em 3-0, o Everton Cury quase teve um ataque do coração aqui. Por quê? Porque vai chegar aos 5 logo, né? Não, porque, quando falou já tá 3-0, ele achou que tava 3-0 hoje. Não, 3-0 no placar agregado. Nunca levou 5 de ninguém. O Hélio dos Anjos não era o treinador do Grêmio quando levaram 5? E nós fizemos 2. Não foi 5-0. Sim, já estava 4-0 e já tinha largado o jogo. Mas deu 2. Deu 2. 5-2, diferença de 3. Tu vibraste muito naquela ocasião com aqueles 2 gols? Vibrei. Como todo gremista deve vibrar com seus gols. Não tem dúvida nenhuma. O Edu de Gravataí está dizendo que só falta dizer, Kelly, que o Jeromel é melhor que o Miranda. O Everton Cury já disse. O Jeromel é melhor que o Miranda, é melhor que o Marquinhos, é melhor que o Thiago Silva. Ou seja, é melhor que a zaga toda do Brasil. Nós temos isso antes. É o melhor zagueiro em atividade, melhor zagueiro brasileiro em atividade. Na minha opinião, modesta opinião. Também está ganhando em Minas Gerais de 1-0. Copa do Brasil? Ou seja, vai passar também. Ficarão 8 times só, né? 8. E hoje tem Bahia e Vasco. Nossa. Se o Inter ganhasse a Série B ano passado... lá em Salvador.
Se o Inter ganhasse a Série B no passado, estaria em campo contra o Palmeiras. Estaria em campo com o Palmeiras. Jogo no Beira-Rio. O América Mineiro está na vaga de campeão da Série B. E se tivesse conseguido passar pelo Vitória, o Vitória pega o Corinthians. Corinthians, né? pegou o Corinthians. Então tá bom. Não, Não, sei. só ia ganhar o dinheirinho a mais, Não né? sei se Aí o 2.400 Corinthians- a mais. Mas se a gente levar em consideração que o Inter não foi mal com o Palmeiras agora, ele foi razoável contra o Flamengo, fez um bom primeiro tempo. Contra o Bahia fez um bom segundo tempo. O Bahia não Contra teve. o Cruzeiro fez um bom segundo tempo. Com o time reserva do Cruzeiro. Cruzeiro reserva. Pois é. Reserva inteiro. Reserva inteiro. Mas o Cruzeiro reserva um time forte. Um time bom, um time que Tem Lucas é bem Romero. melhor do que muitos desse Campeonato Brasileiro. O time reserva do Cruzeiro é bem melhor do que muitos. E o reserva do Grêmio não é melhor que muitos também? Na nominata. Olha, Tem alguns devendo ali. O Cícero está devendo, o Michael Cell está devendo, mas são bons jogadores. esse goleiro, Paulo Vitor, ele é um goleiro que ele me lembra muito o Muriel. Eu acho que ele é um bom goleiro, mas ele é um chama-gol, né? O Muriel também é assim, né? Ele chama gol, é uma coisa impressionante. Os caras acertam nele sempre. Né? Não é mau goleiro. O Alisson já está pronto para substituir o Cebolinha se ele for vendido? Olha, eu acho que é a alternativa ideal para isso, até porque é um estilo de jogo um pouco semelhante, né? Embora o Cebolinha tenha evoluído muito este ano. O ano passado ele tinha alguns problemas na hora da conclusão, mas era um jogador que tinha uma movimentação fantástica. Este ano ele agrega a movimentação, ele amplia a velocidade e, ao mesmo tempo, ele sofistica, né? Porque a palavra é essa, ele imprime uma sofisticação no drible. Cada jogo ele dá uma ou duas canetas no adversário e ele consegue se livrar da marcação de uma forma muito diferenciada em relação ao ano passado. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Estofaria Brasil, há 45 anos no mercado. A Estofaria Brasil é referência de qualidade. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825 ou envie o WhatsApp para 99 441 4318. 99 441 4318. E os e-mails, os pedidos por e-mail, pedidos@estofariabrasil.com.br. Não esqueça de dizer que viu neste programa, no Cadeira Cativa. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora, televendas 3466-6133. Acesse o site fachi.com.br. Estava falando hoje ainda com o seu Wilson Fac, que tem de novidades lá na FAC, cada vez mais pujante, cada vez mais forte. Está fazendo um churrasquinho e nos assistindo lá, o seu Wilson da FAC. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. Mais de 40 anos de credibilidade. Já voltamos. Oito e 22. Quem está no intervalo o Grêmio? Está no intervalo o Palmeiras também ganhando do América por 1-0. Depois tem Bahia e Vasco lá em Salvador. Primeiro jogo, o Grêmio é o segundo. O enfrentamento do Palmeiras e América é o primeiro jogo em Minas Gerais. O Palmeiras está ganhando fora de casa. E o Bahia contra o Vasco é o primeiro jogo também. Não tem mais aquele gol qualificado fora de casa. Everton Cury, quem é o melhor candidato à presidência do Internacional? Dos que estão se apresentando aí. Eu posso até citar alguns aqui. Roberto Sigma, doutor José Aquino Flores de Camargo, o José Amarante e o candidato da situação que vai ser indicado.
O Luciano Davi também é O pré-candidato. Luciano Davi junto com o Roberto Sigma, né? Pré-candidato. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise, e eu não tenho esse conhecimento de bastidores, como as coisas estão se comportando dentro do internacional, mas certamente o melhor candidato seria aquele que tivesse condições de agregar mais esses grupos. Né? Porque o grande problema que a gente vê hoje no Inter é que há uma discordância total, ninguém se entende, né? E todo mundo faz oposição um ao outro, né? Eu acho que quem conseguisse esta união, quem conseguisse buscar, foi o que o presidente Bolzan conseguiu no Grêmio, né? Fazer com que todos se unissem em torno do clube. Seria a pessoa que tivesse, eu não sei, né? Destes eu conheço apenas relativamente bem o Amarante, né? Mas o melhor para o Inter seria justamente um desses nomes, ou entre esses nomes, aquele que tivesse uma condição de agregação. Porque eu acho que enquanto se continuar nessa disputa, é que nem briga em casa, né? Aí a coisa não anda bem, não anda bem. É briga no trabalho, é briga nos seus negócios, briga em casa. Quem briga não constrói. Agora, Vladimir Kelly, a ideia de 3 anos para o presidente Romildo, a mais. Tem que cumprir o que está estabelecido no Estatuto do Grêmio, né? Essa é uma questão que está prevista na legislação do clube. Mas ele pode, né? É uma questão discutível a ser analisada com profundidade, né? Não é uma situação tão simples. Você que está tomando a dianteira nisso? Não. Um passarinho me contou. Mas esse passarinho aí tem que voltar para a gaiola, né? Porque... Você é o que mais entende dessa matéria. Até porque é o seguinte, eu não teria nem condições de falar acerca disso, porque eu sou um fã de carteirinha do presidente, para mim ele poderia ficar com um mandato vitalício em relação ao Grêmio. A administração que ele está fazendo, e aí tem que fazer um parênteses aqui, já que nós falamos antes do presidente Koff, fazer um elogio ao presidente Koff, porque o presidente Koff foi buscar o Romildo, pinçou o Romildo dentro do Conselho de Administração, quando na verdade existiam outros candidatos. É que eu enxergo longe, eu chamava ele de presidente 2 anos antes aqui. Havia vários outros candidatos a presidente, com histórico, inclusive, muito grande em relação ao próprio Grêmio, e o presidente Koff teve essa visão administrativa de escolher a pessoa certa para essa função. E nós temos dentro do Grêmio um prefeito administrativo, que ele não apenas faz futebol, mas faz gestão, faz administração, não apenas débito e crédito ou agir de uma forma eventualmente mais arriscada. As extravagâncias do nosso presidente são aquelas extravagâncias de contratações, como por exemplo ocorreu no passado recente, mas contratações pontuais e que eventualmente possam contribuir de forma contínua e de médio e longo prazo para o Grêmio. Mas o fato principal dessa questão do presidente Romildo é a maneira como ele está gerindo o clube e os resultados que estão sendo obtidos em campo. Por um lado, é o fruto do sistema administrativo e, por outro lado, as coisas também é uma via de duas mãos. O time conseguindo conquistar títulos em campo, evidentemente que reforça a administração. Então, hoje, todo torcedor gremista certamente gostaria de contar com o presidente por um tempo até indeterminado. Mas nós temos estatutos e tem que cumprir o estatuto. Valeu, obrigado, Everton, obrigado, Vladimir. Até amanhã, à 1h da tarde.